Daniel Portela, médico pediatra, perguntinha simples, rápida. Prematuridade é considerado atraso do desenvolvimento, Daniel? Bem, pergunta bem peculiar, né? Surge aí, eu acho que tem muita gente com dúvida. E eu já fiz vários vídeos sobre prematuridade aqui. Se você digitar aí prematuridade Daniel Portela, vai aparecer vários vídeos, tá? Então, para você que está procurando ajuda em orientações sobre prematuro, aqui no canal tem muito conteúdo. Se não aparecer aqui nos cards, digita aí prematuridade Daniel Portela que vai aparecer. Bem, gente, a prematuridade não é um atraso de desenvolvimento, tá? O que vai acontecer é que esse bebê, ele sempre será avaliado de acordo com a sua idade gestacional ao nascer. Eu vou dar um exemplo, tá? Um bebê que nasce com 32 semanas, ele está, né, distante 8 semanas das 40 ideal. Um bebê, idealmente, deve nascer com 40 semanas. Se ele nasceu com 32, né, a idade dele está longe 8 semanas. Então, o cálculo de idade corrigida dele vai considerar sempre essas 8 semanas de diferença para as 40. E se nascesse com 34 semanas, Daniel? Mesma coisa. 40 semanas é o ideal, é o termo ideal, menos a idade que nasceu. Nasceu de 34, 40 menos 34, dá 6 semanas. Então esse bebê está longe do ideal dele, uma distância de 6 semanas. Esse é o fator de correção que a gente vai utilizar. E aí agora a gente vamos para o exemplo. Para o primeiro exemplo do bebê de 32 semanas. O bebê de 32 semanas, a gente já viu que ele está distante do ideal, o quê? 8 semanas, que é 40 menos 32. Então, 8 semanas é o fator de correção. Quando esse bebê tem 4 meses, na verdade, de idade cronológica, ou seja, tem 4 meses que nasceu, esse bebê nasceu, agora, né, daqui a 4 meses, cronologicamente, né, ele está com 4 meses. Só que ele não pode ser considerado com a idade cronológica. Esse é o detalhe do bebê prematuro. Um bebê aos 4 meses, ele não tem 4 meses de idade. Ele precisa ter o ajuste da idade corrigida. Como é que a gente faz isso? Pega essa idade cronológica, que por exemplo, 4 meses, e subtrai o fator de correção lá, que eu citei no começo. Se é um bebê que nasceu de 32 semanas, ele tem 4 meses, menos as 8 semanas que devem ser corrigidas. Portanto, esse bebê tem por volta de 2 meses e 1 semana, por aí. Ele tem pouco mais de 2 meses. Então, olha só, um bebê prematuro que nasceu de 32 semanas, quando ele tiver 4 meses de idade cronológica, ou seja, 4 meses de nascido, na verdade, a gente tem que considerar que ele não tem 4 meses. Ele tem 2 meses e quebradinho, 2 meses e 1 semana, né, de idade corrigida. Isso é a idade corrigida. E aí, então, esse é um erro muito comum. Como é que a gente avalia esse bebê das 32 semanas aí? Desse exemplo. Eu não posso, aos 4 meses de idade cronológica, avaliá-lo e solicitar e desejar que ele tenha marcos de desenvolvimento de 4 meses. Ele não vai ter, porque ele não tem 4 meses de idade corrigida. Esse bebê eu tenho que ajustar o desenvolvimento dele, compará-lo e esperar o desenvolvimento de um bebê de 2 meses e pouquinho, 2 meses e 1 semana. Isso sim. Então, um bebê às vezes esse bebê que nasceu de 32 semanas pode ter ainda um troncozinho mole, mas está começando a sustentar a cabeça, já está com a cabecinha mais firme, já sustenta a cervical. Então, na verdade, ele não tem nada de atraso de desenvolvimento. Ele está ótimo, porque ele deve ser comparado, né? A referência para esse bebê é 2 meses. Então, 2 meses, se está sustentando a cervical, se já olha, né, as coisas e acompanha, sorri, percebe o cuidador, olha na face do cuidador e movimenta o olhar quando esse cuidador ou um objeto se movimenta na sua frente. Ele está e já faz sons guturais, já grita, já dá alguns gritinhos, né, interação de felicidade. Então, esse bebê está normal. Aí,
Qual é o erro muito comum? Qual é aí o deslize, às vezes até de profissionais de saúde? Pegar e querer que esse bebê já tenha tronco ereto e já comece a ficar mais duro com o tronco e comece a sentar com apoio, a ficar inclinadinho, mas quando ele bota a mãozinha ele fica mais sustentado, porque ele já tem controle de tronco. Isso deveria acontecer aos 4 meses, 5, mas não vai acontecer com esse bebê. Esse bebê não pode ser comparado, não pode ser esperado dele desenvolvimento de 4, porque a gente já viu aqui que no prematuro a gente tem que ajustar a idade, entendeu? Então é assim que vai acontecer. Esse bebê de 32 semanas tem que fazer esse ajuste e é isso que acontece. Na maior parte das vezes, é um bebê que foi estimulado, é um bebê que vai precisar de fisioterapia de estimulação precoce, isso é o ideal, né? Todos os prematuros passarem por isso, prematuros moderados, extremos, com certeza. Então, estimular esse bebê e ele vai com certeza desenvolver. Se não tiver nenhuma sequela, nada que justifique isso, ele vai desenvolver no tempo do prematuro, considerando a idade corrigível, certo? Então são coisas bem diferentes aqui. Eu espero que essa pergunta tenha sido respondida. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, isso é muito importante pra gente. Deixa nos comentários aqui novos vídeos de prematuros, porque é um tema pouco falado, eu já vi que tem pouco conteúdo aqui no YouTube, né? Como eu sou intensivista, trabalho, né, em UTI pediátrica, neonatal, intensivista pediátrico, neonatal, trabalho com a neonatologia, então isso eu acabo respondendo e fazendo muitos vídeos sobre a prematuridade, tá bom? Um abraço.